Graça e paz, família de Deus. Para que a gente possa entender melhor o capítulo 11 do Evangelho de João, precisamos voltar em alguns capítulos anteriores para que a gente possa entender e nos lembrar dois pontos importantes do Evangelho de João. O primeiro é que nós aprendemos que todos os sinais que Jesus realizava tinham um propósito, e os sinais registrados pelo apóstolo João tinham esse propósito de apontar para a messianidade de Jesus, ou seja, para apontar para o fato de que ele era o Messias, o enviado de Deus. João registrou esses sinais com esse propósito, deixar bem claro àqueles que pudessem ler esse livro entendessem que Jesus realmente era o Filho de Deus. E também que nós possamos entender que Jesus ele era o próprio Deus. Isso João também deixa claro desde o princípio, tá? Do primeiro capítulo, ele já nos ensina muito isso. Então, além dos sinais que nós aprendemos aqui desse aspecto dos sinais que apontam para a messianidade de Jesus, nós temos algo que também se repete no Evangelho de João. Alguns capítulos atrás temos observado que Jesus usa uma expressão que diz "eu sou". Essa expressão é muito forte no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, porque quando Moisés foi enviado para falar com o faraó, ele perguntou a Deus: Senhor, chegando lá, como eu vou identificar, como eu vou anunciar que o Senhor me enviou, que nome eu darei, nome de quem eu estou indo? Então Deus disse a Moisés: diga que eu sou o enviou. Então nós podemos observar que Jesus diz o seguinte, ele disse: eu sou a luz, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. E no capítulo 11 nós vemos aqui ele dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Vamos então entrar no capítulo 11 para que a gente possa entender melhor e falar um pouco sobre ele. Nós sabemos que Jesus recebeu a notícia da morte de seu amigo Lázaro. Jesus, na verdade, demorou alguns dias para chegar até lá. E Jesus, nós vemos que logo no versículo 4, Jesus deixa bem claro que Lázaro não continuaria morto, que aquela enfermidade não o deixaria naquela condição, mas que tudo isso aconteceu e aconteceria para que o Senhor fosse glorificado. Então Jesus, tendo chegado na cidade de Lázaro, as irmãs de Jesus vieram ao encontro dele. Primeiramente veio Marta, e na realidade o argumento das duas se repetiram, apesar de serem momentos diferentes, mas o argumento dela foram: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus, no diálogo com Marta, disse: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. Então Marta disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, quando todos ressuscitarem. E Jesus então disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E Jesus faz uma pergunta a Marta: você crê nisso? E ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Filho de Deus. Veja bem, lembre-se bem dessa resposta de Marta. Ela disse que acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Jesus então, depois de falado com Maria, ele pede para que o levem até onde Lázaro estava. Se aproximando do lugar onde ele estava sepultado, a Bíblia diz que Jesus, ali perto das pessoas, reparou que as irmãs de Lázaro estavam chorando, desesperadas, e as pessoas que estavam com eles também. E a Bíblia diz que Jesus se sentiu inquieto, né? Algumas traduções dizem inquietou-se, outra se sentiu comovido, mas na verdade Jesus se sentiu inquieto com aquilo também, de certa forma. E nós podemos encontrar também essa palavra inquietou-se em algumas traduções. E depois nós vemos que a Bíblia diz que Jesus chorou. E apesar do fato de o versículo posterior ao versículo que diz que Jesus chorou, a Bíblia dizer que alguns dos judeus que estavam ali entenderam que Jesus chorou porque amava Lázaro. Mas precisamos observar algo aqui. Jesus, como eu disse, desde o versículo 4, Jesus já estava bem ciente de que Lázaro não ia permanecer naquela condição. Na verdade, talvez precisamos ler com um pouco mais de atenção o capítulo e talvez vamos entender e perceber que Jesus estava chorando porque as irmãs de Lázaro e as pessoas que estavam ali, e principalmente Marta, disse que acreditava que ele era o Messias e, no entanto, não estava demonstrando na prática aquilo. Veja bem que quando Jesus disse a Marta que ele era a ressurreição e a vida, o Senhor estava dizendo que ele era o Senhor da vida. Porque ele disse que aquele que cresce nele, ainda que estivesse morto, viverá. Nós aprendemos algumas lições interessantes com esse milagre da ressurreição de Lázaro. Primeiro, que a manifestação do poder da glória do Senhor
ela não é limitada pelo tempo. Chegando lá, as pessoas disseram, já faz 4 dias que ele está morto, já deve estar cheirando mal. E Jesus continuou, tire a pedra. Tire a pedra, que ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia do poder que estava sobre ele e que não há limites para que ele possa fazer um milagre na vida da pessoa. Não há limites de tempo, não há limite de nada para que Deus possa fazer um milagre na minha e na sua vida, porque Ele é o Senhor da vida. Ele não é preso ao nosso tempo, Ele não age segundo a nossa cronologia, Ele não é limitado pelo cronos, pelo tempo como nós conhecemos. O segundo aspecto é que Jesus, quando Ele fala que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele é Senhor também da vida, é que quando Ele dá a vida à pessoa, a vida, como nós falamos aqui no capítulo passado, no capítulo anterior, no capítulo 10, quando Ele dá essa vida, que é a comunhão com Deus, essa pessoa que recebe essa vida, ainda que ele morra no seu corpo, ele viverá, porque ele tem a vida de Deus em si. Ele tem a vida eterna e ele jamais permanecerá morto, ou seja, sem a comunhão com Deus ou afastado da comunhão com Deus, porque ele um dia ressuscitará. Paulo fala da importância da ressurreição no ministério terreno de Jesus, apontando para a realidade de que nós também um dia ressuscitaremos e receberemos um corpo glorificado. Isso faz parte do Evangelho, faz parte da verdade a respeito do ministério de Jesus e nós precisamos crer nisso. E tudo isso é verdade porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o Senhor da vida porque Ele, como eu disse, Ele repetiu várias vezes, eu sou. Ele é Deus, Ele é o Senhor da vida, Ele é a própria vida. E aquele que nele crê, ainda que seja morto, viverá. Ele tem todo o poder sobre a minha vida e sobre a sua vida. E que nós possamos crer nisso. E que ao invés de fazermos Jesus chorar, nós possamos fazer com que Jesus e que o nosso Deus possa olhar para nós e que possa dizer, esse é o meu filho, em quem me comprazo. Essa é minha filha, em quem tenho muito prazer. Porque vai olhar para nós e reconhecer em nós a convicção e a prática de que possa demonstrar que nós confiamos nele, sabemos que ele é o próprio Deus, que ele é o Filho de Deus e está cuidando de nós em todo o tempo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, graças te damos pela tua palavra. Ela já é o suficiente para movimentar o nosso espírito e gerar fé no nosso espírito. Por sabermos que o Senhor é o autor da vida, o Senhor é o Senhor de tudo, inclusive da vida. E que em Ti há sempre a esperança para a ressurreição e para a vida, porque o Senhor é todas essas coisas. O Senhor assim o é, e o Senhor assim se manifesta em nossas vidas, e que nós possamos crer, e que em nome do Teu Filho amado, aquele que veio e que fez tantos sinais, e que demonstrou que Ele era enviado pelo Senhor, é nesse nome que oramos e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, que o Senhor possa nos ajudar nas nossas fraquezas com o Teu Espírito Santo, para que possamos permanecer firmes nessa jornada, crendo que há uma recompensa preparada para aqueles que em Ti creem, e essa recompensa será a vida eterna. Que todos aqueles que oram comigo, que ouviram essa mensagem, que ouvirão no futuro, possam crer de forma espiritual e eterna nessa verdade tão poderosa, e que nós possamos andar nesta fé e nessa convicção para o louvor e glória do Teu santo nome. E que tudo isso se torne verdade na vida de todos aqueles que creem no Senhor, pelo poder que há no Senhor e na Tua palavra, em nome de Jesus. Se você foi abençoado e deseja que outras pessoas recebam o Senhor da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, compartilhe essa mensagem em nome de Jesus.